Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Tangerina Tech, o seu podcast semanal de tecnologia. E hoje nós vamos falar sobre o que, Eric? Hoje nós vamos falar sobre entrevista. Tem um papo muito interessante, contando algumas coisas que nós passamos já em entrevista, deixar algumas dicas também para você que está começando, até mesmo está querendo ver outros ares aí. Fica com a gente aqui nesse episódio que está muito legal. Show de bola. Eric, vou começar por aqui e eu já vou contar um pouquinho da minha história. Vamos falar aqui primeiramente nossa primeira vaga de emprego. Como que foi a entrevista da nossa primeira vaga de emprego? Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Então bora lá. Vou falar. Galera, focado em tecnologia agora, não vou falar das vagas anteriores das empresas que eu trabalhei. Vou falar na minha primeira vaga de tecnologia, tá? Resumidamente, o Eric já conhece aqui todo o processo, como foi, mas eu vou explicar para vocês. Assim que eu terminei a ETEC, que aí você pode ver toda a nossa trajetória lá no episódio 1, eu entrei diretamente na faculdade de engenharia da computação. Né? E eu procurava estágio a todo custo, e porque a dificuldade que os júniores de hoje têm, eu também tive. E eu falo que eu tive um pouco pior porque a pandemia veio na época que eu estava procurando. E todo mundo achou que a pandemia vem vai explodir de emprego. Explodiu. Para quem já era sênior, né? Então, sênior não faltou emprego para pleno, sênior. Então, os júniores precisaram se acelerar ali para poder aprender e conseguir entrar no mercado. Até que teve um dia que eu olhei aqui o jornal local digital aqui da cidade, né? Entrei aqui e apareceu a vaga em um banco. Nunca na minha vida pensei em trabalhar em um banco, galera. Mas falei, pô, por que não, né? Olhei na época, fiz o comparativo do valor do salário do estagiário, que ia ganhar no banco, e o salário que eu ganhava. E o banco ainda para o estagiário pagava mais. Então eu falei, vou para o banco. Me candidatei, né, e teve alguns passos. E depois, lá na frente, a gente vai falar para vocês as dicas de como que vocês conseguem levar isso com muita leveza. Mas fiz a primeira etapa, que era se cadastrar. Depois você tem uma etapa de fit cultural. Deixando claro aqui para quem ainda não conhece o que é fit cultural, são perguntas que não existem respostas certas, que é mais comportamental, que a empresa vai fazer para você e você precisa responder para saber se você está de acordo com a cultura que a empresa tem. Então, se de repente você responde algo que não é mais ou menos ali da pontuação esperada para a empresa, você acaba não passando. Então, fiz o teste cultural, aí passei do teste cultural, eles me mandaram um teste lógico, e quando eu falo lógico, galera, isso se aplica a qualquer profissão, não é somente a tecnologia, tá bom? São testes lógicos de perguntas tipo assim, a torneira A está aberta, saindo 10 litros. A torneira B está aberta, saindo 20 litros por tantos segundos, minutos, enfim. E você tem que ter uma lógica ali para saber qual que vai encher primeiro, qual que vai encher depois. É esse tipo de teste lógico, tá? Então não envolve diretamente programação. Depois disso, teve uma dinâmica, e aqui que é o ponto crucial que começou a entrevista. Todas as etapas anteriores, né, eu não tive contato humano com ninguém. Então foi bem tranquilo. Quando chegou na parte da dinâmica, imagina da seguinte forma: a pressão que você entra numa sala no Zoom com um monte de gente, né? Eles alegaram que tinha mais ou menos ali 150 pessoas. Cara, não contei, não olhei, não sei nem se o Zoom comporta, ou se estavam separados em salas, ou se teriam outros horários de gincana, mas eu lembro que a primeira coisa que falaram assim foi: olha, parabéns a todos vocês, porque de 5.000 inscrições, vocês são os 140, né? Acho que a média era 140, selecionados para apenas 40 vagas que vamos escolher aqui para trabalhar aqui no banco. Né? Eram diversas áreas, né? Não era só tecnologia. Aí eu falei, caraca, de 5.000 eu tô entre os 140. Beleza, vamos tentar chegar nos 40 agora. Aí, perfeito. Aí, falei assim, olha, eu vou separar aqui, né? Porque vocês são de tecnologia, então a gente vai separar tecnologia em 2 grupos, no Zoom, em 2 salas apartadas no Zoom. Um grupo vai para essa e um grupo vai para essa. E eles mandaram uma listinha de nomes de pessoas que iriam para o novo link e tal, e assim a gente foi. E eles deram uma atividade na dinâmica ali para nós fazermos. Eu lembro que a dinâmica em si, né, que era 100% lógica também. Era lógica. Não vou me recordar o certo, mas eu lembro que era questões de porta, que um não podia ficar do lado da sala do outro. Tinha uma coisinha mais ou menos assim. E eu lembro que na minha sala, cara, a primeira coisa que eu escutei, tipo assim, quando o pessoal começou a se apresentar, eu sou matemático, faço ciência da computação na USP,
Aí o outro, eu tenho licenciatura em física, faço ciência da computação na Unicamp, falando assim de forma aleatória, né? Porque eu não vou lembrar de todo mundo. Aí eu, caraca, né? Tipo, sou o mais humilde aqui numa universidade virtual do estado de São Paulo, que para a época ainda não tinha um reconhecimento muito grande de algumas pessoas. Mas beleza, começou a dinâmica. E o meu grupo, ele estava tão focado no problema, o problema, o problema, o problema, e todo mundo palpitava problema, 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 que precisava de alguém ali que falasse, galera, seguinte, a gente já sabe qual é o problema. A gente não precisa cada um falar do problema. A gente precisa encontrar a solução do problema. Então vamos lá. Para todo mundo, vem. Joga aqui em mim, vou fazer a anotação. E aí a gente vai, com as anotações que a gente tem tudo separadinho, a gente vai entender o problema de fato. E com o problema anotado, a gente vai conseguir destrinchar tudinho. Eu assumi essa responsabilidade, mesmo tendo pessoas mais velhas do que eu disputando comigo, mesmo talvez tendo pessoas com mais experiência em outras áreas do que eu, ou até mesmo vivência, né, na vida do que eu. Então eu puxei essa responsabilidade para mim e falei, não, joga comigo que a gente vai passar isso aí. E eu lembro que deu o tempo da dinâmica, nós não terminamos. Aí na minha cabeça eu falei, cara, já era. Quem não terminou, certeza que vai ser eliminado, não passei, não passei. Até que eu não percebi, mas tinha um dos gestores de tecnologia do banco que estava na mesma sala que a gente. E eu não tinha reparado. Aí, beleza, né? O pessoal chamou, olha, fiquem tranquilos, o grupo tal terminou, mas vocês não terminaram, mas isso não quer dizer que vocês vão ser eliminados, muito pelo contrário, porque os gestores estavam na sala, estavam analisando o comportamento de cada um, linha de raciocínio, liderança, aquela coisa de RH. E se você, e quem passar para a etapa com o gestor, que vai ser ainda hoje, vai receber uma ligação, vocês vão falar via Teams com o gestor. Aí eu já desencanei, falei, não passei. Não passei, não passei. Deixa quieto. Eu lembro que nesse dia eu tava de folga da empresa que eu trabalhava. Aí daqui a pouco do nada, né, passou um tempo lá, meu telefone tocou e falou: olha, Jonathan, parabéns, você passou para a próxima etapa com o gestor, você vai conversar com o gestor, acho que era às 15 horas mais ou menos. Não, beleza, beleza, tranquilo. Aí chegou o horário de falar com o gestor. Cara, acho que foi um dos melhores gestores que eu tive, não tenho nem o que falar. O cara entrou comigo no Teams, olha, fica à vontade, me deixou à vontade, começou com um tom calmo, sereno, e aqui entra um ponto principal, que aí depois vem nas dicas, pessoal. Em entrevista, não adianta vocês ficarem nervosos, porque vai desandar, entendeu? Eu sei que o nervosismo vem, mas vocês têm que pelo menos tentar controlar e manter postura, para que aí você mostre que você tem controle e não o nervosismo tem sobre você. Existem casos de exceção que acontece da pessoa suar bastante, transpirar bastante, é normal, mas entendam, o gestor sabe quando é o nervosismo natural e quando é o nervosismo de enrolação, tá bom? Então, relaxe. Perfeito. Aí o gestor começou a perguntar para mim, Jonathan, pô, que legal, tal, o que você faz atualmente? Quais são suas habilidades? O que você sabe de tecnologia? Aí eu, pô, que legal, né? Ele perguntou sobre tecnologia, eu vou falar tudo que eu sei. Pô, tava fazendo projetinho de freelance ali, ó. Falei, você fazer PHP, MySQL, no front-end. Na época eu ainda não mexia com React, por mais que eu entendesse o conceito, que o Eric sempre falava alguma coisinha comigo, eu trocava uma ideia ali, mas eu não sabia mexer, então eu fazia muito tudo na unha ali, HTML, CSS, JavaScript do front. Aí eu comecei a conversar, falei, pô, tô aprendendo Node.js, tenho conhecimentozinho ali em Python para fazer pequenos scripts e tal. Aí eu lembro que até hoje o cara tava com a câmera aberta, ele deu uma risada e falou assim, cara, você vai ter que esquecer tudo que você aprendeu. Aí na minha cabeça já fiz assim, aquela coçadinha assim, né, sem, né, e agora, cara? Foi, e eu comigo, só falta esse cara me colocar pra aprender Java, meu irmão. Aí eu que vou recusar a vaga. Aí eu respirei e falei, pô, mas não, você vai aprender tudo aqui, porque a área que se você passar, você vai entrar é segurança da informação, a gente vai te ensinar tudo, você pode ficar tranquilo. Tira o período, né? Daqui em diante, se você for aprovado, para você descansar, para de ficar estudando um monte de coisa ao mesmo tempo, para não chegar com a mente cansada, porque a gente vai te estressar, e quando é esse estressar, galera, é um estressar no bom sentido, tá? Estressar no quesito de que, tipo assim, eles vão te usar bastante a nível para que você aprenda, não estressar de sufocar de trabalho. E eu lembro que aí eu, cara, tranquilo, a minha entrevista foi super light, acho que eu não fiquei 15 minutos com o cara no Teams, ele, beleza, ó, se você for aprovado, a gente vai te ligar. Perfeito. Isso tudo estava ocorrendo num projeto, num processo, desculpa, entre outubro
e ele teria o término previsto em dezembro, ou seja, era 2 meses preparatórios para que você começasse a trabalhar somente em fevereiro. Aí, beleza, e nada de me ligarem, eu agoniado, nada de me ligarem, até que, do nada, né, eles mandaram um e-mail pedindo para que nós entrássemos 18 horas numa determinada data, porque eles queriam alinhar algumas perspectivas, que teve algumas coisas que não ficaram muito claras nas entrevistas, e eles queriam conversar conosco. Aí eu já falei, pronto, já era. Falaram assim, esse moleque aí vai ser o primeiro a sair fora. Aí beleza, fui, né, nervoso, que é normal, só que câmera aberta, mantendo a postura firme ali, fingindo que tá tudo bem, mas nervoso, nervosaço. Até que, de repente, eles começaram, a gente vai fazer uma apresentação aqui, então vocês vão só aguardar aqui e tal, que a gente tá esperando algumas pessoas chegarem e a gente vai subir uma apresentação aqui para vocês. E a gente ficou lá, e eles colocaram uma apresentação, não tinha nada escrito ali naquela capa de apresentação, era só o símbolo do banco, assim e tal. Aí daqui a pouco, do nada, pessoal, vamos começar. Aí a pessoa começou a passar o slide. Aí apareceu a foto de uma pessoa, o nome dela e a área. Próximo slide, mesma coisa. Daqui a pouco foi passando, passando. Aí eu falei, cara, o que será que é isso? Será que vai mostrar quem foi contratado e quem não foi? E nada, e meu nome não chegava, meu nome não Eita. chegava. Eu ficava nervoso, cara. Eu começava, tu queria puxar assim as coisas, a barba, descontrolava e nada do meu nome chegava. Eu falei, mano, você é humilhado na frente de todo mundo mesmo, pô. Aí, daqui a pouco, do nada apareceu o meu nome, né? Jonathan Crescêncio, departamento, tal, 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 beleza. Eu falei, pô, meu nome já apareceu, então acho que eu já fui aprovado. Aí, daqui a pouco, terminou a apresentação, aquela tela preta ridícula do PowerPoint lá, fim de apresentação. Aí, beleza. Daqui a pouco a mulher minimizou a apresentação. Pessoal, vocês sabem o que é isso? Todo mundo no mau silêncio, ninguém com medo de opinar errado. Eu desmontei meu microfone, né? Com ousadia e alegria. Assim, eu acho que é os aprovados, né? Eu acredito que seja isso. Aí a mulher tava mais feliz do que a gente, porque tava todo mundo apreensivo. A mulher, vocês são os novos estagiários do Banco Pan e os gestores de vocês estão aqui para recebê-los. Daqui a pouco começou a aparecer um monte de carinha aberta, assim, mano, caraca, tipo, passei, pô, que legal. Pô, que legal, passei. Então, assim, foi um processo seletivo, Eric, que eu te falo que foi desgastante por ser 2 meses e meio, né? Que você fica naquela expectativa, aquela angústia, aquela ansiedade. Mas, cara, acho que foi o processo seletivo mais legal que eu passei, o mais humano a nível de surpresa. Eu sei que teve essa parada da surpresa assim que deixou todo mundo nervoso, mas o mais que teve surpresa, o mais que o gestor me deixou super à vontade, falou, cara, senta aqui, entendeu? Vamos resolver isso, vai ser legal pra caramba. E tu vê isso na face ali do cara que tá te entrevistando, vê que o cara tava com prazer de falar com o estagiário, que, pô, eu tava falando com um gerente executivo, cara, não era um coordenador, não menosprezando os coordenadores, longe disso, né, mas o nível hierárquico era muito maior, né. Falei, cara, tô falando com um gerente executivo, eu sou só um estagiário, cara. Quando eu lembro que eu entrei para trabalhar, esse cara me recebeu, ele me ligou, porque a gente tava na época da pandemia, ele me ligou, falou, Jonathan, olha, cara, vou te passar, vou colocar uma pessoa para cuidar de você, o que você precisar. Eu tinha contato com o cara dia a dia, e coisas que, sabe, outras empresas que tinham o mesmo nível hierárquico tinha dificuldade. Eu falei, cara, eu sou um estagiário, eu tô tendo liberdade para falar com o meu gerente executivo. Cara, aquilo era muito louco tudo isso, mano. Era muito louco. É muito E eu curti. interessante quando a empresa é tão aberta assim, né? E são empresas que marcam tanto na nossa carreira que a gente pensa assim: se eu quisesse, eu até voltaria nessa empresa, assim. Se tivesse uma oportunidade no futuro, eu não seria uma empresa que eu não deixaria de voltar, né? Foi muito legal. Assim, essa foi minha primeira experiência da tecnologia, né? Porque isso foi o case de sucesso, galera. Mas antes disso, o quanto de. Eu nem chegava nas entrevistas. Porque quem está procurando estágio, quem é júnior, sabe muito bem que muitas vezes você não é nem chamado. Você olha aquela famosa sopa de letrinhas nas vagas, precisa saber isso, 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 isso. Você fala, cara, eu só sei HTML, CSS, JavaScript, PHP e MySQL. Ou Node, que quer que seja, né? O básico ali. Você não tá manjando de framework, você não mancha de arquitetura, e você olha para uma vaga de júnior, de estágio pedindo tudo isso, você fica meio receoso. Então era papo de mandar currículo, mandar portfólio, nem ser chamado. Fazia projetinho no GitHub lá, deixava público, o pessoal ver meu código HTML, CSS, JavaScript estupidamente limpo. Já teve casos aí, acho que eu não sei se eu mandei pro Eric, de eu ter um determinado problema
Aí acho que eu até tirei um print de um cara, pedi uma ajuda pra um cara no LinkedIn na época. Eu falei assim, cara, eu tô com um problema assim, assim, assim. O cara pegou e falou assim: não, manda aí teu JavaScript pra mim. Mandei pra ele, ele mandou assim, cara, que código limpo, parece que você foi escrito por um sênior, que não sei o que. Cara, olha essas variáveis. Aí, pô, eu me senti mal lisonjeado, porque foi a forma que eu aprendi. Caramba, que legal, né? Isso não... Galera, isso aqui não quer dizer que eu sou melhor que ninguém, não. Foi a forma que eu aprendi, tá? Então a minha escrita era da forma de quem me ensinou. Falei, pô, que legal, então simboliza que eu tô no caminho certo, mas por que, que os recrutadores não me olham, não olham pro meu portfólio, não olham pro meu código? E aí, gente, é assim mesmo. Quando você é estagiário, você é júnior, parece que você é invisível. Parece que para você mostrar que você sabe, você tem que fazer algo grande, e não é. Às vezes você está aplicando de forma errada. Você tem que começar a entender que eu moro na Baixada Santista, no litoral de São Paulo, tá? E aqui um estágio, não vou falar de valores para não querer expor muito, mas aqui estágio, ele é complicado para a área de tecnologia, porque o estagiário aqui, basicamente, ele já tem que entrar sabendo muita coisa. Então, às vezes você olha para uma vaga de uma empresa grande, você fala, pô, não vou me candidatar. Se a empresa é grande, se as pequenas aqui tá pedindo isso, imagina as grandes. Cara, eu vou falar que é o oposto. Para você aprender, para você ter facilidade no teu primeiro emprego, por incrível que pareça, isso, tipo assim, não é que ninguém me falou, pessoal. Eu vivenciei e eu consegui acompanhar o restante da galera ao meu redor. Todo mundo começou em empresa grande. Todo mundo é generalizar, né? Cerca de, sei lá, uns 60, 70% começou em empresa grande, teve seu crescimento um pouco mais facilitado, né? Que você começa a trabalhar focado numa coisa, você aprende aquela coisa, você se dedica naquilo, aí você se torna um especialista naquilo, e aí fica muito mais fácil de você deslanchar, né? O meu pensamento é: vou tentar empresa pequena, porque vai me pagar menos, vai, mas vai me ensinar mais. Só que na verdade as empresas pequenas elas estavam me exigindo mais, pagando menos, e ao mesmo tempo me desqualificando porque eu não teria um determinado tipo de conhecimento, né? Esse foi meu case. As dicas vão vir depois. E depois a gente vem com uma história engraçadinha que eu passei, que o Eric passou, que essa daí tá legal. Mas eu quero saber, Eric, conta aí pra mim o teu case, cara. Olha, foi uma coisa bem engraçada. Eu vou dar até um passo antes da entrevista, do processo seletivo, aliás, porque eu lembro que eu estava na faculdade e na época locomoção era bem complicada, né? Eu morava numa cidade, eu tinha que pegar até barca para atravessar. Mas enfim, eu estava nessa faculdade, estava fazendo meu curso, e aí eu falei, pô, seria bom ter uma moto, né? Eu tinha um dinheirinho juntado lá e falei, não, vou comprar, pensei em comprar uma moto. Eu falei, não, quer saber? Meu inglês não tá bom. E eu sei que em tecnologia precisa. Eu falei, não, vou resolver esse problema do inglês. Aí eu fiz o intercâmbio. E eu fiz o intercâmbio, fiquei um mês fora, no intervalo da faculdade, né? No regresso à faculdade e voltei. Depois que eu voltei, aliás, quando eu tava no intercâmbio, eu passei na frente de uma empresa, quando eu tava andando pela cidade lá, em Nova York, eu passei na frente da IBM. Aí eu olhei assim pra placa, né? Falei, nossa, que IBM, nem peguei de surpresa, assim. Foi um negócio que eu não tinha planejado de achar a empresa, né? Procurar no Google Maps ou alguma coisa assim. E aí eu olhei assim e falei, não, pô, eu quero trabalhar nessa empresa. E era uma empresa que era uma dos grandes players na época, né? Hoje o pessoal fala muito de Facebook, trabalhar com Instagram e tudo mais. Só que na época as maiores eram a Microsoft, era a IBM, a Apple também tinha um market share bem grande. E eu falei assim, não, pô, eu quero trabalhar na IBM, eu desejo me trabalhar nessa empresa, né? Eu já conheci um pouquinho da história. Aí eu voltei pro Brasil. E por um acaso não sei, talvez Deus tenha me escutado, não sei. Talvez fosse o destino, também não sei. Mas apareceu um time da IBM lá na faculdade que eu fazia em Santos e fez um recrutamento. E aí eu falei, meu, estamos no recrutamento aqui, tá acontecendo recrutamento agora, a gente veio aqui pro auditório e é pra IBM. O que? Como assim? Eu não tinha nem me preparado. Aí agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu falei assim, não, eu preciso pensar em alguma coisa. Aí eles levaram a gente assim para algumas salas e tinha uma prova, alguns conhecimentos
gerais e uma redação. E aí eu lembro que as duas recrutadoras que estavam na minha sala, elas falaram, ó, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar pra gente, não tem problema, tá? E a gente vai ajudar vocês. E a sala lotada, né? Aí olhando aquela situação, eu olhei assim, eu falei, e agora, cara, como é que eu vou me destacar com um monte de gente? Eu sei que tudo bem, eu fiz o intercâmbio, mas nossa, aquele rapaz ali já tem experiência em tal coisa, que já fez tal e tal coisa, aquele outra pessoa ali também. E agora, o que que eu vou fazer? Aí eu lembro que eu fui até uma das recrutadoras e eu perguntei. Eu falei, eu sei que a empresa ela é americana e vocês, né, têm que usar muito inglês lá. Eu queria tirar uma dúvida em relação a isso. A redação que vocês pediram é em português? Posso escrever em inglês ou devo escrever em português? Aí eu lembro que a recrutadora olhou uma pra outra assim, né? Elas trocaram o olhar assim e voltou de volta pra mim. E ela, não, pode fazer em português mesmo. E eu lembro que eu escrevi sobre a história da época que eu trabalhei algum tempo assim como garçom na praia, né? Era garçom, entregava assim comida na areia e tal, dos quiosques ali no Guarujá. E aí eu falei assim, meu, vou escrever uma história muito eloquente a respeito de como é trabalhar, né? Como garçom. E eu falei assim, ah, o não já recebi, né? Se eu não fizesse nada, não teria nem. Eu falei, não, vou tentar escrever o melhor que eu puder aqui e vou entregar, vou dar o meu melhor. E aí, muito bem. Eu lembro que terminei minha redação, terminei minha prova, fui lá na recrutadoria e entreguei na mão dela. E eu saí. Quando eu tava saindo pela porta, eu olhei pra trás. Ela pegou a minha folha e colocou numa outra pasta. Aí já ou eu fui retirado da lista porque eu não estava na pilha principal, ou ela achou que tinha alguma coisa interessante ao meu respeito ali. E aí foi. Passou mais umas semaninhas, recebi a primeira ligação, agendaram uma entrevista para mim lá em São Paulo, peguei um ônibus, subi a serra e tal, e fui lá. Aí a gestora lá que fez a minha entrevista, várias perguntas e tal, e como é que tá o seu inglês? Eu falei, meu inglês tá, eu digo que fluente, porque não tenho nenhuma dificuldade de falar, eu consigo entender bem. Então, eu não tenho problemas com o inglês. Mas você fala algum outro idioma? Eu aprendi o espanhol na faculdade. Não domino o idioma, mas eu consigo conversar um pouco. No intercâmbio também eu consegui praticar um pouco do espanhol. Muito bem. Então a gente vai entrevistar você para saber como é que tá o seu nível, né, de idioma. Mas quanto tempo que você fez em inglês? Um mês. Aí ela já desacreditou. Ela, sabia nada, né? Saiu. Voltou com um rapaz lá que era o gerente da área da América Latina e ele me entrevistou em espanhol. Eu passei na vaga para uma empresa americana em espanhol. E o meu espanhol era muito mais abaixo, né? O nível de espanhol era muito mais abaixo. E eu não tinha tanta experiência assim com espanhol quanto eu tinha com inglês. E, bom, passei na entrevista, tal, fiz aquele processo todo. E o curioso disso é que anos depois, anos depois, assim, um ano e meio depois que eu estava na empresa, eu fui para uma operação global e eu realmente tive que utilizar tanto o espanhol quanto o inglês. E, né, talvez ali no momento inicial eles estavam vendo ali pessoas que tivessem o tipo de skill, né, as qualidades que eles estavam procurando e que potencialmente, né, teria uma projeção ali para uma operação no futuro. Foi muito interessante eu ter passado por esse processo. Eu acho que foi uma coisa, uma mistura de eu novo, né, de não saber como agir na entrevista e ter ido para uma empresa grande também ajudou muito nessa questão de eu conseguir focar ali na parte de Linux, sistemas de servidores, por exemplo, Windows, né, trabalhar na parte de operações ali também com alguma parte de virtualização em alguns momentos, né. Muito interessante, muito bacana. Ô, Eric, mas se liga, depois dessa tua história da IBM, me conta alguma história assim sobre envolvendo entrevista assim que mais te marcou. Pode ser algo mais disruptivo que tu falou, nossa, isso foi inacreditável, ou algo assim que te marcou do porquê, que a importância de algum determinado assunto pode levar a uma boa entrevista. Olha, você puxou uma história aí, uma pergunta, um gancho de uma história que eu acho muito interessante.
tinha uma época que eu tava numa consultoria, trabalhava ali como sênior e assim, era muito bacana. O time, ele era um time muito engajado e até para brincadeiras, tá? A gente até tinha uns truquezinhos que botava papelzinho embaixo do mouse para não funcionar, enfim, tinha suas partes bem engraçadas, bem assim de tirar um sarro, né? Bem bacana o pessoal. E uma coisa que eu achei muito interessante foi que todo mundo cooperava muito um com o outro, muito, ajudava muito. Qualquer dúvida no projeto, às vezes bloqueava alguma coisa, estava com algum tipo de problema, o pessoal se ajudava muito. E eu lembro que quando eu passei num processo de seleção de uma outra empresa, que eu lembro que na época essa empresa ela estava terminando um contrato com um cliente. E aí eles estavam naquela fase do projeto que o pessoal fica para manter, o outro pessoal já começa a ser realocado em outros projetos, ou até mesmo pensa em buscar uma outra empresa para trabalhar. E aí eu lembro que nessa época eu fui lá e fiz uma entrevista, algumas entrevistas eu não passei, essa entrevista eu passei e eu achei muito interessante que na conversa que eu estava tendo com o pessoal ali nessa empresa, pessoal muito bacana, muito gente fina, inclusive é uma empresa que até voltaria a trabalhar. Se eu quisesse voltar para o Brasil até, acho que é uma empresa até que eu buscaria, voltaria a trabalhar nessa consultoria. E aí eles falaram assim, olha, além da sua vaga, nós temos algumas vagas de sênior aqui que a gente quer preencher, tem algumas de pleno também. Você tem alguém para indicar? Eu falei, é para ontem, é para ontem. Pessoal super bacana. Eu lembro que eu subi essas empresas, duas empresas engraçadas ficavam no mesmo prédio comercial. Eu subi de andar, aí eu fui lá no pessoal e falei, ó, já cheguei nas pessoas específicas, eu falei, ó, você, manda pra mim seu currículo atualizado que eu já vou te conectar numa vaga aqui nessa outra empresa que eu tô entrando. Aí ele Eu falei, não, pô, vocês são bons, sempre trabalhando bem com a gente sempre teve né, um bom relacionamento aqui na empresa. É claro que eu quero vocês, né, lá. Tá todo mundo aqui querendo uma outra oportunidade, por que não, né? E levei, sei lá, umas 8 9 pessoas, não lembro se era 8 9 10 qualquer o número exato, mas eu indiquei. E por isso que eu falo sempre, gente, até uma dica aqui, né? Vamos colocar numa roupagem, né? Se você está trabalhando hoje num lugar, se você tem um bom relacionamento com as pessoas, isso já vai ser algo extremamente importante na sua entrevista. Não só para pegar às vezes uma referência, que inclusive aqui no Canadá é uma coisa que acontece também bastante, de ter a referência do último trabalho, de lugares que você trabalhou, mas você também montar isso na tua faculdade. Gente, na tua faculdade, no teu curso, se você está fazendo um curso online, de você participar de um grupo que se reúne para estudar, ou até mesmo tem um grupo de WhatsApp que você tem ali do pessoal do curso. Gente, ajuda o próximo, tira a dúvida. Se a pessoa não sabe, você não sabe também, tenta descobrir junto, que às vezes o erro que ela está tendo hoje você vai ter no futuro, ou você vai aprender com o erro que ela teve. Enfim, conhecimento que a gente já falou aqui no primeiro episódio, a gente falou, que é você sempre compartilhar, você nunca vai perder, nunca vai sair com metade do seu conhecimento, você vai multiplicar. Então, o seu processo de entrevista, muitas vezes, ele não começa no momento que você está ali com o RH, com o gestor, com a parte técnica, analisando seu currículo, analisando seu perfil, mas sim muitos passos antes, que é justamente ali no curso que você está fazendo na faculdade, o seu amigo vai indicar você para uma vaga de emprego, porque você ajuda ele, você ajuda o outro, você sempre está no projeto, na apresentação. Você sempre se colocou à frente das coisas, não como uma forma de querer liderar ou tomar como para si, ó, é meu projeto, my precious. Não, mas num momento que você está realmente você está sendo autor daquilo que você está se pregando a fazer, seja numa feira, seja numa apresentação, né? Até mesmo conectar pessoas. Hoje você está precisando da vaga, mas amanhã você também pode ajudar alguém, né? E é muito interessante essa questão. Exatamente, isso me faz recordar até uma história aqui que foi, cara, eu falo que foi uma história meteórica, né? A gente tem um grupo até hoje de uns amigos que a gente fez aí na jornada, principalmente dentro do Banco Pan, e nesse grupo tem uma moça, né, que se tornou uma amiga nossa,
E ela estava insatisfeita com o trabalho dela e tal. E ela falou assim, cara, eu preciso procurar emprego, que não sei o quê. E ela, Eric, ela virou pra gente e falou assim: olha, no grupo, eu lembro até hoje, se em 30 dias eu não arrumar uma nova vaga, e aí eu vou explicar um pouquinho sobre vontade e obsessão, galera. Se em 30 dias eu não arrumar uma vaga, eu vou vender bolo, vou vender doce na rua. Aí todo mundo, né, falou, não, calma, calma, não é assim, que não sei o que lá. Não, 30 dias, cara, que eu não aguento mais, que não sei o que. Porque o que pesou muito para ela também foi questão salarial, enfim. Até que ela chegou, foi fazer a entrevista, né, ela foi chamada por uma empresa, na verdade, eu deixar o contexto aqui, né, ela foi chamada por uma empresa aí, mais ou menos depois que ela falou isso aí, mais uma semana, não me recordo, uma semana, 3 dias, alguma coisa assim. E ela foi chamada e ela foi fazer a entrevista. Chegou lá, disse que a mulher pegou, a recrutadora sentou com ela, olha, quais são suas habilidades? Né, primeiro perguntou nome, ela falou, pô, meu nome, já tá aí no currículo, mas beleza, né? Aí nome, idade, essas coisas. Aí disse que fez a primeira pergunta, ah, você tem filhos? Aí disse que ali ela ficou com a pulga atrás da orelha e falou, pô, mulher, né? Porque a gente sabe, galera, que tem uma polêmica hoje em dia, né? Que esse tipo de pergunta é mais delicado. Aí disse que, pô, meu, perguntou se tem um filho, que não sei o que, tá. Aí disse que ela respondeu que tinha filho e tal. Ah, não, e disse que o assunto morreu ali. Ninguém foi assunto. Ah, quem cuida desse assunto? Não, disse que o assunto morreu ali. Aí disse que a recrutadora falou assim: tá bom, vamos falar sobre habilidades técnicas, tá? E o que, que você sabe fazer? Eric, hoje eu falo pra ti assim: eu tenho um conhecimento ok em AM, eu entendo que tem especialistas assim que, mano, muito acima de mim. E essa menina, a gente veio da mesma escola, a mesma base, né? Mesma formação, vamos dizer assim. Só que cada um dentro de IAM ficou num degrauzinho, né? Um foi para operação, outro foi para governança, que foi o meu caso. Ela foi para arquitetura. Então o conhecimento dela de AWS se torna absurdo, né? Então ela começou a falar sobre os processos de IAM, assim e tal. E ela pegou e falou assim: ah, mas isso aqui é generalista. E ela começou a entrar no assunto de AWS. Quando ela entrou no assunto de AWS, disse que a recrutadora meio que, pô, tipo, tem um pouco mais do que a gente precisa, né? Aí disse que a recrutadora falou: não, tudo bem, então legal, entendi seu ponto. Então, fica tranquila que a gente vai entrar em contato com você para falar se você passou, se você não passou, só você aguardar o telefonema. Cara, ela falou que em mais ou menos ali 40 minutos o telefone dela tocou com a aprovação dela. Aí Nossa. disse que ela falou, beleza, né? Fui aprovada e tal, mas né, ninguém falou de salário, só falou da habilidade, tá? Quer saber salário, benefício. Resumindo a história toda, os benefícios compensavam, eram bem vantajosos. E ela falou assim que o salário, quando a mulher abriu a boca, disse que deu vontade de ela falar assim pra mulher: não, pelo amor de Deus, para de falar que eu aceito agora, eu aceito. Basicamente, ela dobrou o salário dela. E a mulher ainda justificou, né? Eu até esqueci de comentar isso contigo, Eric, quando eu contei essa história. A mulher até justificou o porquê que o salário dela estava até mais alto do que ela esperava. Parece que a vaga era para ser na casa ali dos 6 e virou 8, enfim. Por conta, literalmente por conta da AWS. Que ela falou: não, eu tenho conhecimento da AWS e AM. E a mulher, tá, mas o que, que você sabe? Aí quando ela, mulher, ela gerou a curiosidade na recrutadora, a recrutadora perguntou a ela, falou, não, agora eu vou falar o que eu sei. Ela falou, eu sei fazer isso, isso, isso. Aí ela pegou e falou assim, meu, surreal, eu dobrei meu salário, cara, que não sei o que, cara, eu tô mal feliz. Aí disse que a recrutadora falou assim, não, você aprova? Aprova. Ó, já tá indo então pro teu e-mail todo o kit pra você validar e você dar aprovação formal, a gente vai te dar os passo a passo, você começa semana que vem, pode ser? Não, pode ser, não tem problema, a gente vai te enviar o kit de trabalho. Ela falou assim, gente, nunca na minha vida eu fiz uma entrevista tão rápida, tão direta, tipo, com todo o acordo e acerto salarial, tipo, tudo bonitinho assim, meu, muito rápido. E isso me chama atenção por conta de obsessão. Por que eu falo a obsessão em si, você ser obcecado por aquilo? Porque hoje a gente sabe da dificuldade de quem é estagiário e júnior de entrar no mercado. E eu nunca vou menosprezar a força de vontade dessa galera. Porque eu sei que cada vez que eles aprendem algo novo, surge um novo requisito que o pessoal coloca na vaga, que eu acho que isso é um absurdo. É um absurdo. Mas enfim, eu quero trazer aqui para as pessoas que, mesmo que eles não tenham experiência, que eles se tornem obcecados. Cara, não tenho experiência, eu preciso do meu primeiro emprego. Beleza. Não tá conseguindo entrevista? Amigão, telefone, Google, oferta serviço. Ah, Jonathan, pô, mas eu fiz tecnologia porque eu não quero ofertar serviço, eu quero trabalhar numa grande empresa. Oferta serviço, amiguinho. Quando tu vê dinheiro entrando na tua conta, você conseguir pegar projeto. Às vezes você pode até fazer projeto gratuito e depois a gente até entra nessa seara, né, Eric, dos calotes que a gente toma por aí.
Você pode até fazer projeto gratuito para colocar no portfólio e você pegar e colocar no currículo e falar. Ou então você, quando você aplicar, você chamar o recrutador e falar assim: olha, eu já atendi uma empresa, eu já gerei resultado nisso, nisso e nisso aqui para essa empresa, eu tenho como provar, tá aqui. Entendeu? Galera, foque nesses projetos também, vai enriquecendo, vocês vão pegar bagagem de mercado, vocês vão ter gosto. E quando vocês chegarem numa entrevista, meu irmão, a entrevista vocês vão tirar de letra, que aí entra na parte das dicas que eu não vou dar spoiler agora não. Mas basicamente é isso. Vocês precisam ter a obsessão em se tornar melhor. Não melhor que o teu colega, a tua melhor versão, para que você tenha a tua melhor versão, você vai ter o melhor salário consequentemente, que é a consequência da sua experiência, e principalmente você vai começar a jogar com carta na mesa. Você não vai chegar numa entrevista apenas olhando os jogadores. Você vai chegar, você vai ter duas cartinhas na mão. E o cara tem, sei lá, 4, 5 a mais que você. Não tem problema, mas você já entrou no jogo. Entende? Puxando um pouco essa questão do gancho que você falou de fazer o projeto até mesmo, não recebi nada. Aconteceu já comigo de fazer freelancer, né? A gente pode até trazer um episódio só a respeito de freelancer e trabalhos, que você realmente acaba não ganhando nada se você fez você fez o cálculo de forma errada, né? De quanto você deveria receber pelo trabalho que você fez, você acaba vendo que não compensa. Mas mesmo assim, esses projetos, no meu ver, foram muito bons para mim. Muitas vezes porque eu aprendi uma dor a respeito de uma dor que eu nunca imaginava que alguém teria esse problema. E às vezes esse projeto tem uma estrutura que eu posso colocar num outro projeto que é muito próximo. Eu falo assim, isso aqui resolve isso. Tem um exemplo aqui que não é de projeto, né? Uma vez eu fiz por curiosidade, eu programei o Tetris, por exemplo. E você vê, cara, o Tetris, você fala, Tetris, joguinho, pô, pra que você vai fazer isso? Jogo velho já, né? Já sou velho. Mas enfim, a ideia do Tetris me deu um insight de um algoritmo que eu usei para cartão de crédito, que envolvia a parte de, por exemplo, a gente pode falar depois de detalhes a respeito disso, mas enfim, envolvia a mesma lógica, os dois. E você vê, um projeto que não tem nada a ver com o outro, né? Então, quanto mais você se expõe, vai pra feira, gente, vai pra feira, se inscreve em feira, faz hackathon. Hackathon é uma chance absurda. Se você é uma pessoa que aprende dentro de uma caverna isolada, a, a chance de você estar no hackathon e você conectar ali com uma pessoa, trocar um LinkedIn, conectar com uma pessoa que talvez já esteja até trabalhando numa empresa e falar assim, tem uma vaga aqui que você tem total fit com você, é a sua cara. Então, assim, você se expor a situações que vão te dar a chance, vão abrir a chance para você estar trabalhando, né? Cara, isso é verdade, sensacional, mano. E aí a gente trazendo de novo o gancho de entrevista, Eric, se tu me permite, eu tenho uma história engraçada, porque nem tudo na vida são flores, e eu já vou contar essa história agora, porque eu tenho certeza que o pessoal aqui acha que pode ser mil maravilhas, né? Que deu tudo certo. Eu vou contar essa história agora, porque lá no final, quando a gente for dar as dicas aqui de entrevista, que eu acho que pode ajudar o pessoal, essa história vai fazer o sentido. Deixando claro, não é para fazer o que eu fiz. Eu fiz porque eu já tenho experiência, eu tenho carta na manga, e eu tenho certeza que o Eric também faria pelos mesmos motivos e pela sacanagem que fizeram comigo. Mas, resumidamente, tá? Eu fui abordado no LinkedIn por uma determinada vaga, e essa vaga tinha todas as skills que eu tenho atualmente, né? Quando eu falo atualmente, galera, desde a minha época de tecnologia que eu entrei, ou seja, desde o meu primórdio do Banco Pan. Então, perfeito. Aí a recrutadora tinha me abordado no LinkedIn na época, pediu para eu participar, e eu falei, olha, eu tô trabalhando. Não, participa, tal, tal. Eu falei, cara, vamos participar, né? Vai que de repente, né, aumente o salário e tal, vamos lá. Ela não me falou salário, não me falou nada, não me falou a questão de quantas entrevistas seriam. Tudo bem, sem problema nenhum. Fui lá na primeira entrevista, já era direto com o gestor. Aí eu na minha cabeça, cara, se é direto com o gestor, os caras estão desesperados, né? Já vai vir uma oferta legal se os caras gostarem de mim, vamos seguir o jogo. Passei pelo primeiro gestor, o cara muito simpático, tal. Conversou por 1 hora comigo, 1 hora, galera, 1 hora, sobre IAM. E aqui eu vou abrir um parênteses bem grande. Jonathan, o que é a IAM? Se você não viu o primeiro episódio onde que eu conto a minha trajetória e o Eric conta a trajetória dele, então eu não vou falar tudo para não ficar um episódio extenso, tá bom? Vou falar de forma bem resumida. IAM
É gestão de identidade e acessos. O que seria isso? É um departamento dentro de segurança da informação que gerencia a identidade dos usuários. Determina através de normas e políticas o que um usuário pode acessar, determina o que é crítico, o que é um acesso de risco. É o famoso menor privilégio. Ou seja, você entra numa organização, você vai ter um kit de acesso específico para a tua área, para a tua função, que não expõe a organização a riscos, né? Então, assim, a disciplina não se resume somente a isso, mas de forma macro e bem generalista, é só para você entender aqui agora. Um exemplo E, simples seria: eu não vou dar acesso de administrador no banco de produção pro júnior que entrou na empresa ontem, né? Seria mais ou menos essa ideia. exatamente, exatamente. Então vamos supor que o cara ele é um júnior, né? Agora dá esse exemplo assim, só abre esse parênteses aqui que fica mais claro para o pessoal. Então, o cara ele entrou no departamento de banco de dados e ele é júnior, beleza? Eu tenho toda uma regra de que o júnior do time de DBA não pode ter um acesso que não seja de leitura. Ou seja, o acesso mínimo dele é leitura, ele só pode ler a base, fazer consultas e tudo mais. Ah, Jonathan, ele tem acesso para poder fazer um deploy, para subir algo em produção? Não tem. Aí sobe o degrau, por exemplo. Pode ser um pleno, pode ser um sênior, tudo isso depende da questão de risco, depende do que aquela base trata, né? Até porque, outro parênteses, né? Tudo que é em produção numa grande corporação você não faz no teu dia a dia. Tem toda uma regra, um processo que a gente chama de gestão de mudanças, que aí é outros episódios, galera. Mas é basicamente o que o Eric falou, é o que faz mais Mas sentido. depois a gente chama um episódio só sobre deploy, Gmood e outras técnicas de deploy que são muito interessantes. Sim. Aí, pessoal, retomando aqui a história, né? Aí esse gestor conversou comigo sobre tudo de IAM e tal, um bate-papo legal. E aí ele me chamou para uma segunda entrevista, né? Passou uma semana, me ligaram para uma segunda entrevista com ele, uma entrevista técnica. E sendo bem sincero, uma entrevista técnica de IAM não faz muito sentido na minha cabeça, mas participei. Ele criou como se fosse um fluxograma, né? Com vários atores e tudo mais, sistemas ali, e ele pediu para eu desenhar no mundo perfeito como que seria a gestão de acessos desenhada para aquela organização. Só que assim, é muito difícil eu desenhar um fluxo sem eu entender o processo da organização, né? Como que a organização trabalha. Então eu precisei abstrair muito do meu entendimento para poder fazer o fluxo e conversando com ele, fazendo como se fosse eu entrevistando ele, para saber o que cada sistema fazia, enfim, como que era logado, tal, enfim. Montei o fluxo, aí deu tempo, ele falou, olha, Jonathan, passando para te avisar que se você passar dessa etapa, você vai ter ainda mais 3 entrevistas. Aí eu na minha cabeça, caraca, mais 3 entrevistas, velho. Pô, mano, mais 3 entrevistas de 1 hora, pô. Mais 3 entrevistas, aí que vai ser com agora o gerente de governança, depois se você passar por ele pelo diretor, e depois, como que a área é uma área nova que a gente está abrindo, aí você pode até falar com o CEO da empresa. Aí eu, na minha cabeça, falei, caramba, beleza, né? Vamos lá, já estamos na chuva, vamos se molhar. E até então, galera, ninguém falou de salário aí. E eu não perguntei porque o cara não era do RH. Falei, vou esperar até o RH aparecer, eu pergunto. Aí fui para a entrevista com o gerente de governança, o gerente geral de governança, e o geral de governança me fez só pergunta de IAM também. Tudo relacionado a IAM, tudo, 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 tudo. A questão de governança em si, dentro de IAM, a famosa governança de acessos, de normas e políticas, enfim, respondi, passei por ele também. Quando chegou no diretor, o diretor, né, super tranquilo, entrou, brincou aqui e tal. Eu falei assim, Jonathan, que legal, você é fã do Harry Potter e tal, pô, gosto bastante de livro, aquele um papo assim para quebrar gelo, né? E aqui, pessoal, vou abrir umas aspas aqui, não caia muito na brincadeira, tá? Quando eles derem essa margem, você responde, fala, pô, não, legal, realmente, eu gosto, sou fã, tal, mas não cai naquela brincadeira de puxar, estender o assunto sobre isso, porque ali vocês estão para fazer uma entrevista, vocês não estão para bate-papo, tá? Porque tudo isso conta. E aí eu falei, não, pô, legal, tá, também, pô, curto bastante, tal, e fiquei quieto, esperei ele iniciar a etapa dele da entrevista. Daí ele me perguntou com que eu trabalhava. Aí eu, caramba, de novo, vou ter que responder isso. Aí respondi tudo, tal, ele, não, beleza, tal. Aí do lado ele falou assim, Jota, então simplesmente vou ter que encerrar a entrevista por aqui, porque você não é o que eu procuro. Aí eu, cara, de boa, sem problema nenhum, achei que ele ia falar isso porque ele ia achar uma outra pessoa, não tem problema nenhum. Aí ele não é o que eu procuro, porque eu quero um profissional de SOC,
e eu já vou explicar o que é o SOC de forma breve. Eu quero um profissional de SOC, porque o profissional de SOC vai ter acesso aos alertas aqui da empresa, tal, vai me ajudar com certificação de segurança, blá, 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 blá. Aí eu parei, você tem alguma coisa para dizer? Aí eu ainda estava um pouco desnorteado, até falei, pô, mas a vaga inteira eu passei como IAM, né? Não, não, a prioridade aqui é SOC. Eu falei, pô, mas teus dois funcionários anteriores, tanto nas duas entrevistas técnicas que eu tive com o coordenador e depois com o gerente, eles reforçaram que a prioridade era IAM, que era uma área que seria fundada aqui, que eu seria o fundador. Não. É só que quando a gente precisar de um especialista em IAM, a gente entra em contato de novo com vocês. Com você. Só um gancho aqui. Pode explicar um pouquinho, porque talvez o pessoal não conheça a área de SOC ou não saiba a diferença entre SOC e IAM. Pode só abrir um gancho para a gente entender? Claro, não, perfeito. IAM, como que eu já expliquei, né, pessoal? Gestão de identidades e acessos, gerencia a identidade do usuário ali. Já o SOC, o que o SOC trata? Ele trata de alertas. Esses alertas envolvem o quê? Desde uma possível invasão que é identificada, e aí tem que acionar o time inteiro para qualquer coisa, ou uma tentativa de invasão, melhor dizendo, tá? Ou até mesmo propriamente dita a invasão, ou até mesmo coisas pequenas, como por exemplo, a sua corporação, ela tem um método de e-mail de que você não pode mandar, por exemplo, devidos documentos de forma externa. E vamos supor que você tem um documento que ele é classificado como confidencial, ou seja, é um documento que você só pode transitar dentro do domínio da empresa. E de repente, sei lá, não por maldade você classificou um documento seu errado, com os dados seus, você está mandando no seu e-mail pessoal. Quando você faz isso, aciona um gatilho de DLP, que é basicamente um monitor que ele fica gerenciando essas questões da tua máquina, né? O teu comportamento. E ele está identificando que você está tentando mandar um e-mail, né, de algo confidencial para fora da organização. O SOC é acionado, mas nesse caso, o profissional do SOC ele não vai te abordar. Ele é acionado de forma automatizada, ele bloqueia esse envio de e-mail e ele te manda um alerta. Fala, ó, gerou um alerta aqui. Se você quiser, você pode justificar para a equipe do SOC o porquê que você está fazendo isso. Se de repente você mandou por engano, você ignora. Um exemplo bem pífio. E também eles atuam de forma na tentativa de invasão. Então imagina que o sistema está sendo monitorado e tem alguém ali tentando invadir a todo custo, e ele consegue identificar a pessoa invadindo, ele consegue o time é acionado para conter aquela possibilidade de invasão. Ou se o cara já invadiu e o sistema não alertou, ele recebe um alerta já de invasão concreta e também atua nisso. Assim como também demandas menores, né? Você tem uma VPN que você só pode entrar do Brasil, mesmo que você trabalhe remoto. Se você vai viajar, fazer um intercâmbio para fora, você precisa comunicar à empresa para ele te colocar numa regra de exceção para que você consiga acessar a VPN fora do Brasil. Se de repente você não comunica, você fala, eu tô remoto, vou viajar e beleza, quando você tentar logar, ele vai identificar que está vindo um login externo, né? Quando bater na rede, você é bloqueado automaticamente pelas redes do SOC, porque você não tem um pedido de exceção. Então o SOC basicamente é isso. Vamos colocar aqui o SOC como um grande monitor. São profissionais que monitoram basicamente tudo ali em tempo real, tem acionamento, se tiver acionamento de madrugada, enfim, tem que entrar. E era basicamente isso que esse diretor queria. Pô, aí tu junta um mais um ali, pô, uma área de AM que era para ser fundada, o cara que é um profissional de SOC que seja generalista para criar certificação. Falei, cara, por mais que eu entendesse, eu pudesse manjar de SOC, eu entendo que talvez se eu tivesse aceitado essa vaga de qualquer forma, eu ia chegar não para trabalhar com SOC, mas eu ia chegar para trabalhar com SOC, IAM, a área de segurança inteira, e não fazia sentido. E até então eu fiquei meio horrorizado, falei, pô, mas tua vaga inteira, né, tal, argumentei. Aí o cara, não, é SOC, eu preciso de SOC, vai ser SOC, acho que se fizeram isso tá errado, ou seja, não estavam em sinergia. E aí ele falou, não, mas se eu precisar de alguém de AM, com certeza eu vou te chamar, gostei do seu perfil, que não sei o quê. E aí, pessoal, o que eu falo, não sejam eu. Entendeu? Eu fiz isso consciente do que eu estava fazendo, consciente de que uma porta poderia ser fechada, mas por conta da sacanagem que fizeram não só comigo, mas me colocando ali como diversos pais de família, talvez desempregados da área de IAM, que participaram desse processo seletivo na esperança de que poderiam conseguir uma vaga, até ganhar de mim, que não tem problema nenhum, desde que fosse um profissional que fosse meu concorrente da mesma área que eu. Entendeu? Então o que eu fiz? Eu peguei e falei, cara, você não precisa me ligar, você não precisa ficar com o meu currículo, simplesmente vocês não têm a capacidade de entrar em sinergia entre as próprias áreas, então assim, por favor, não precisa nem me ligar nem nada, não, é isso, valeu e pum, desliguei. Não dei nem a oportunidade do cara falar comigo. Foi ser egocêntrico? Fui. Só que, tipo assim, não pensando só em mim, pensa na humilhação que a galera ali
que participou desse processo seletivo teve, entendeu? Esse foi um parênteses assim, de que para vocês entenderem que nem tudo são flores. Vai ter entrevistas que vocês vão fazer para a área de vocês, os caras vão mudar igual aconteceu para mim, que mudaram da água para o vinho. Vai ter entrevista que vocês vão muito bem, e vocês vão ter certeza que vocês foram muito bem, e vocês não vão passar, porque existe uma outra camada chamada de QI por fora, que é o famoso QI indica. Então, se você não constrói uma rede de network, você pode ser um exímio técnico, mas se você não tem uma rede de network depois que você constrói ao longo da carreira, o QI de outra pessoa, às vezes inferior a você, passa e você não. Então, são muitas variáveis, galera. Essa é uma história assim que eu queria contar para vocês verem que nem tudo aqui é oba-oba. Mas a questão que você falou de entrevista assim é uma coisa que realmente infelizmente acontece, né? Pegando essa referência aí, eu posso falar um pouco sobre também o que aconteceu comigo. Também não foram todas as entrevistas que foram boas. Teve uma entrevista que eu fiz que a empresa na época ela falou, nós divulgamos a vaga, mas não vamos divulgar o quanto vai ganhar. Ah, tudo bem, vou fazer o processo seletivo, vamos lá. Aí eu lembro que eu fiz uma entrevista primeiro técnica para ver mais ou menos como é que era, como é que eu tava. Depois eu fiz uma outra entrevista para ver a parte comportamental com um dos sócios. E por último eu fui lá e fiz uma outra entrevista final com outro sócio que ia falar a respeito ali da parte específica que ia lidar com desenvolvimento numa aplicação, mas eu ia ter alguns pontos que eu ia ter que mexer com infra. E lembrando aí que no início da minha carreira eu mexi muito mais com Linux, com os servidores Windows, e depois eu migrei para a parte de desenvolvimento e nunca mais voltei 100% para a área. Sempre tive ali uma... É engraçado, eu sempre... Antes do DevOps eu era o developer dentro e operações, entendeu? Mas, brincadeira à parte, ele fez toda uma análise comigo, viu se eu realmente sabia a respeito de tipos de virtualização e tudo mais, porque a vaga tinha uma parte que eu tinha que lidar com a parte de infra, não só desenvolvimento. No final das contas, tá, me aprovaram, aí foram me apresentar, no final das contas, o quanto que eu iria ganhar. Quando eu olhei o salário, eu falei, não, isso não tá justo. Porque pela forma que eu fui avaliado, pelo processo seletivo que eu tinha feito, eu teria uma importância muito grande, né? Se o sistema parasse, a empresa simplesmente não teria como funcionar. E eu vi que naquele momento eles estavam querendo pagar um pouco mais de um salário mínimo na época. E colocando nessa mesma situação, né? Eu sei que era um dos sócios que cuidava do sistema, se ele parasse de trabalhar, também o sistema parava. Então, não seria muito mais interessante para ele ter uma pessoa ao lado dele que fosse compensada no nível, né, necessário por o grau de responsabilidade que estava sendo feito? Mas enfim, não vou entrar na seara. Eu também não faço o que eu fiz. Na época eu lembro que eu postei no Facebook embaixo da vaga dele e divulguei a vaga também a respeito da vaga dele, mostrando o salário que ele queria. E várias pessoas, nossa, tiraram vários posts lá embaixo falando, comentários, né? Não, isso é injusto, como é que você vai pagar para um profissional de TI isso? E lembrando, não é um profissional de TI que, porque aprendeu, porque está sentado no computador ou algo do tipo, não. Gente, são muitas horas de dedicação, cursos, certificação que a gente faz, faculdade, curso de pós-graduação, enfim, são várias. É uma dedicação enorme e nunca para, né? Sempre tem alguma coisa nova pra gente aprender. Não tem como a gente saber tudo. E em áreas específicas, e a gente tem aquele famoso profissional em T, né? Sabe um pouco, né, na camada horizontal, mas se aprofunda num assunto verticalmente, né? Para se tornar um pouco mais especialista, digamos assim. Não usando de forma pejorativa a palavra, mas mais ou menos essa ideia de que você tem um pouco de conhecimento. E essa vaga, ela pedia uma quantidade ampla de requisitos que não estavam sendo respeitados no momento que você fala sobre um valor. Talvez aquele valor, talvez se eu começasse ali como um estagiário, na época, né, um júnior, talvez fosse um salário interessante para o começo de carreira, não um profissional que já tem anos. E isso foi uma certa forma de desrespeito
Agora um comentário de uma questão de uma vaga que foi muito, muito legal. Esse aí foi um amigo meu que me contou que ele falou que ele estava lá no Quebec, surgiu uma vaga, né, muito interessante, que era o quê? A pessoa teria que saber inglês, ter 5 anos de Java e ter o interesse de aprender o francês, tá? Não era um requisito obrigatório da vaga, mas queria ter esse interesse. E eu lembro que ele contou que ele até conhecia um profissional com total, a descrição da vaga batia muito, né? O profissional tinha até mais anos de experiência com Java do que era necessário. Tinha o francês, sabia falar fluentemente o francês e tinha o inglês fluente. Só que tinha um ponto principal ali, a questão do comportamento. Essa pessoa que ele falou, poxa, ele tem um perfil perfeito para essa vaga, mas eu não posso chamar. Ela tinha um problema de que já discutiu com o cliente, já se comportou mal em algum tipo de consultoria que eles trabalharam juntos, enfim. Foi uma situação assim que ele ficou pensando, né? Poxa, olha só, essa pessoa tem total capacidade de estar aqui, mas eu não posso, né? Às vezes eu vou indicar e vou queimar o meu nome, né? Vou ficar com uma imagem meio suja na empresa de ter colocado alguém que não trabalha direito, né? É complicado. Então, assim, uma dica que a gente fala muito forte aqui. A parte técnica é um detalhe que é importante, claro, sim, né? Ninguém está aqui para dar tapinha nas costas e falar vai dar tudo certo. Não, você tem que estudar. Mas a questão de comportamento, a questão de conexões, né? Ter o QI, às vezes o QI vai te indicar para aquela vaga que abriu que ela nem está publicada na página da empresa, não foi publicada no LinkedIn, não foi publicada em nenhum portal. E ela vai te conectar porque ela sabe que você faz um bom trabalho, trabalha com qualidade e você sabe trabalhar em grupo, você sabe trabalhar com outras pessoas. E isso você demonstra de várias formas. Você pode demonstrar, talvez, num momento que você está num hackathon, que nem a gente já comentou aqui, ou às vezes num projeto na faculdade, enfim. Você tem uma série de oportunidades que você pode se aplicar e expor, né? Colocar aí a sua cara em evidência e se conectar a novas pessoas, que é muito interessante. Não, perfeito. E tu já veio emendando ali, eu percebi ali de fininho, tu já veio emendando ali a questão de dica, né? Cara, então eu já vou entrar então na seara das dicas já aqui direto, Eric. Bora lá. Acho que isso é importante, principalmente porque esse episódio, se ele tá chegando pra galera que tá iniciando, é bem bacana, né? Pessoal, para quem é o primeiro emprego no geral, e agora a gente vai falar no geral mesmo, por quê? Quando eu fiz a minha entrevista para tecnologia, por mais que eu ficasse nervoso, era mais um nervoso de apreensão de quê? Cara, será que eu fui bem? Será que eu tô indo bem? Não é um nervoso de que, tipo assim, cara, eu tenho uma entrevista de emprego, o que, que eu vou fazer, como que eu devo me portar? A primeira dica que eu posso dar para vocês é, primeiro, recrutador entende a diferença de nervosismo, tá? Desde que você tá nervoso porque você tá apreensivo, quer pôr tua vaga ali e tal, você tá meio reprimido, ou nervoso daquele cara que, tipo assim, você começa a falar e tu vê que o cara tá enrolando, ele começa a ficar gaguejando, tá nervoso. Tem a diferença e recrutador sabe muito bem. Esse primeiro ponto é, tentem se manter o mais calmo e relaxado possível. Jonathan, não consigo controlar o nervoso. Cara, acho que ninguém consegue, mas se manter calmo, sereno. Tá batendo o olho, tá querendo mexer a perna, igual às vezes eu tô aqui gravando, pessoal, com o Eric, minha perna aqui, eu sou ansioso. A minha perna tá aqui vibrando, vibrando, vibrando sozinha, entendeu? Só que aí é questão de treinamento. Vocês acham que eu não sinto nervosismo de gravar aqui? De, pô, alguma coisa pode dar errado, eu posso falar alguma coisa errada? Claro que eu fico, é normal, normal, entendeu? Então é isso, vocês precisam manter primeiramente tranquilidade. O segundo ponto que eu deixo para vocês, nunca fiquem com medo de dizer não sei. Não é demérito nenhum, não é errado, tá? Se a vaga macro pede o requisito X, você tem o requisito X e tem um opcional ou tem outras determinadas coisas que você não sabe, não tem problema. Se candidata, mesmo que você só tenha o requisito principal. Pô, mas aí tá pedindo um monte de coisa embaixo. Cara, você tem o principal, se candidata. Chega na entrevista, por que você se candidatou?
Se você não sabe, não, então, eu me candidatei aqui no intuito de aprender essa nova habilidade, porque é uma oportunidade. Gente, simples. Ah, você sabe fazer isso? Não sei, mas gostaria de aprender. Tranquilo, pessoal, não precisa ter medo disso, né? E um outro ponto, né, Eric, que eu vou puxar aqui o gatilho é uma coisa muito, muito importante na entrevista é a tua postura. Igual aqui, eu tô sentado relaxado porque eu e o Eric nós estamos gravando o podcast como um bate-papo, como se fosse eu estivesse na casa do Eric e nós estivéssemos gravando, conversando aqui como amigos mesmo que nós somos, mas para trocar uma ideia com vocês de forma leve e descontraída. Mas numa entrevista de emprego eu não posso estar sentado dessa forma que eu tô, que é meu joelho aqui que vocês não vão conseguir ver por cima do outro, mais um descolado, não. É postura, pessoal. Você só arruma a cadeira. Você não precisa ter a melhor roupa de marca, não. Arruma a cadeira, fica retinho, mantém a mão abaixada. Quando for gesticular, nada muito agressivo aqui, né? Não precisa. Gesticula aqui, traz a atenção do que você está falando aqui, ó, para as tuas mãos, mas que faça sentido para você, entendeu? Então, assim, tenta. Ah, eu não sei, eu tô nervoso, cara, a minha mão não para de mexer. Traz as mãos aqui para perto, fecha as mãos aqui, controla. Tudo isso é nervosismo, pessoal. Se tiver essas Respira. três, é tranquilo. Ah, Eric, tem um ponto legal, tem um ponto legal. Eu falei três diquinhas aqui, eu vou passar para ti para complementar, mas tem um ponto muito legal, que eu lembro que isso aí eu e você a gente conversou sobre isso. Vício de linguagem, pessoal. Todos nós temos. Então, uma forma legal de você se preparar para a entrevista, para evitar, porque isso está no nosso subconsciente, e se vocês não perceberam, eu falei tá no nosso subconsciente, isso já é um vício de linguagem, né? Então, e eu já soltei o né de novo. Então, o que vocês têm que fazer? Gravar um áudio, pedir para alguém, falar assim, olha, cara, olha esse áudio aqui para mim, vê se eu tô com muito vício de linguagem, por favor. Eu preciso ter ser um pouco mais formal na forma de dizer, não precisa ser robótico, tudo de forma natural, evitar muito esse tá, né, tá bom. Galera, vocês tendo a tranquilidade, a calma para tudo isso, vocês conseguem tirar isso de letra. Falar num tom agradável, nada de ser explosivo para ficar gritando, que a gente é efusivo, nós somos efusivos assim, para chamar atenção. Mas numa entrevista, falar num tom tranquilo, ameno. Ah, se o outro lado discordar de você e for combativo, se você não tiver certeza, não, tudo bem, talvez eu possa ter me equivocado. Se você tiver certeza, não é demérito nenhum. Fala, cara, mas eu tenho certeza absoluta que isso é assim, mas não tem problema nenhum. Segue o jogo, não cai na pilha de recrutador nem nada do tipo. E agora deixa a palavra aqui pro Eric, porque o Eric vem com um fechamento da hora aí de dica. Eu vou puxar só um último gancho que eu lembrei agora, que é a respeito de falar a verdade na entrevista, que até que você comentou. Eu vou falar dos dois lados, tá? Teve uma vez que eu estava fazendo uma entrevista e foi uma sabatina. Foi muito, muito legal. A empresa é muito bacana também, gostei. Foi uma sabatina cansativa porque era muito detalhe técnico. A vaga exigia um conhecimento técnico muito alto. E eu lembro que eu coloquei no meu currículo um framework, aí coloquei um framework que eu estava usando para web. E calhou da vaga que eu tava aplicando, usava um framework que tinha o mesmo nome, mas era para teste. E aí, um dos desenvolvedores me perguntou: o que você sabe de tal e tal coisa desse framework? Olha, ele falou: esse framework para teste. Teste? Mas como assim, né? Eu fiquei meio confuso. Aí esse que você colocou no seu currículo aqui. Eu falei: não, esse aí é para web. O que você está me perguntando de teste para essa outra linguagem de programação, eu nunca ouvi falar. Aí ele: nunca ouviu falar? Nunca ouvi falar. Não posso falar nada a respeito de algo que eu não sei. Aí ele: tá, porque ficou meio confuso, a gente achou meio confuso porque você não falou nada a respeito dele. Ele falou que aqui na empresa, né, a nossa empresa é uma das poucas empresas que usa esse framework para teste. E a gente ficou curioso a respeito disso, se você sabia alguma coisa. E como, de onde você tirou, né? E eu falei: não, realmente eu não sei. E essa vaga eu passei. Eu falei: não sei tal coisa, eu passei. Não foi nenhum demérito para mim não saber ou tentar fingir que eu sabia alguma coisa. E teve uma outra entrevista que eu estava junto com o gestor fazendo essa entrevista para uma pessoa que estava remota. E aí ela estava numa ligação de telefônica com a gente e ia perguntava coisas a respeito da parte técnica e tudo mais. E ela conseguia realmente me explicar
de forma assim, a ideia das coisas, né? De uma forma geral. E eu falei assim, tá, então deixa eu ver se a pessoa vai pescar alguma coisa. Eu dei um mute no telefone, o pessoal falando, eu falei para o gestor que estava junto comigo, eu falei, ó, eu vou perguntar uma coisa para essa pessoa, mas não comenta nada, deixa eu desenvolver a pergunta e depois eu falo para você por que eu fiz essa pergunta. E aí eu fiz uma pergunta, inventei um framework na hora, um nome qualquer e falei, ó, a gente não tem muitas empresas que usam tal, como é que você acha que esse framework atua no mercado e tudo mais? E eu sei que essa pessoa começou a falar um monte de coisa desse framework que não existe. E eu falei, pô, meio estranho, e fui dando corda. E a pessoa foi desenvolvendo a ideia. Ah, mas porque eu não domino muito esse framework ainda, mas eu tô estudando tudo mais, então tudo bem. Muito obrigado. Aí eu pedi um minuto pra pessoa, mutei o telefone. Aí eu virei pro gestor e falei, ó, esse framework que eu falei agora, ele não existe, tá? Nunca existiu antes. Eu perguntei pra essa pessoa não tem como ela saber porque eu inventei agora. Tá meio estranho. Essa atitude dessa pessoa tá um pouco estranha. E aí foi uma questão que eu falei assim, não, realmente não dá pra contratar uma pessoa que quer te enrolar numa situação querendo mostrar que sabe alguma coisa e não sabe. A mentira é realmente muito complicado de você ter que lidar, né? Se a pessoa mentir por uma coisa simples dessa, talvez não tenha alguma situação que ela vá mentir por uma coisa muito mais séria, né? Então fica um comentário a respeito disso. E voltando lá para as dicas, né? Quando eu vim aqui para o mercado norte-americano, aqui especificamente no Canadá, eles têm algumas estruturas que são um pouco diferentes em relação à contratação. Primeira coisa que é diferente é a questão da cover letter, que até a Helenice comentou que é quando você monta uma carta de apresentação para a empresa, que não é o seu currículo, é como se você fosse mandar uma carta mesmo para uma pessoa, e você coloca a estrutura da empresa, coisas que tem na empresa, né, na vaga ali que você leu, coisas que você estudou a respeito da empresa, e você conecta essas coisas junto com as coisas que você tem no seu currículo e histórias que você já passou. Então, digamos assim, você está tentando explicar para a empresa o porquê que você é importante para aquela vaga através da cover letter. E aí tem um outro ajuste também que acontece no seu currículo. O seu currículo ele não vai com tudo que você já fez na vida, ele vai com aquilo que você precisa para a vaga. E o legal é que na descrição das vagas que você coloca lá, você não coloca, ah, eu trabalhei com tecnologia tal, isso e aquilo. Você tem uma estrutura que eles têm um acrônimo, né, uma sigla que é o CAR, C-A-R, que é Context, Action e Result. O contexto é para entender qual o momento da empresa que ela estava passando o desafio. O Action é para falar sobre aquilo que você fez na empresa, usando aquelas tecnologias que você estudou e tudo mais. E o result é quais os resultados que essa sua ação gerou para a empresa. Gerou um lucro? Gerou uma otimização no processo de vendas? Eu não sei. É algo que você vai conseguir conectar ali com o que você fez no passado com aquilo que você está mostrando, está apresentando no seu currículo. Já não tem especificamente contato com a vaga, mas sim o contato que você teve com a empresa, o que você está gerando de retorno para a empresa através das suas ações e quais as ferramentas que você utilizou para chegar nesse resultado. E isso tudo que eu estou falando para vocês, eu não inventei, eu não fui pesquisando no site, foi do processo de contratação, né, que teve uma empresa que ela fazia esse processo para alinhar os candidatos às vagas, e aí ela conectava, essa empresa recrutadora conectava a empresa diretamente com o profissional. E isso foi muito bom porque nesse processo eu tive algumas entrevistas com eles e eles conseguiram identificar algumas coisas que precisavam de ajustes no meu currículo e até mesmo o como eu falaria com as empresas, né? Como me portar na entrevista, evitar os vícios de linguagem. Acabei de falar um né agora há pouco. E esses detalhes que ficam meio soltos no dia a dia, que a gente realmente não percebe e acaba que muitas vezes até mesmo por estar falando inglês, né, ter se comunicar no outro idioma, esses vícios se tornam ainda mais evidentes. Mas a questão é que você tendo essa base, você conseguindo analisar isso, essas dicas que a gente está dando aqui,
isso vai ser muito benéfico, não só para quem está começando a fazer entrevista agora, mas também para essas pessoas que já estão no mercado há um tempo e querem testar outras coisas, né? As chances são múltiplas aqui, existem várias oportunidades. Mas a questão é, você pode aqui ter um portfólio inicial, uma ideia sobre tudo aquilo que você pode fazer aí para planejar o seu próximo futuro, até mesmo começar o seu primeiro passo na área de TI aí, passando nas suas primeiras entrevistas. Vou falar no plural porque eu tô achando que esse podcast aqui vai ajudar muita gente. Exatamente. Eric, eu acho legal um tópico também, né? Isso, se a galera engajar com a gente aqui, deixando o like, os comentários e compartilhando. Lembrando, galera, esse episódio especificamente a gente está falando sobre a área de tecnologia, mas por se tratar de entrevista serve para qualquer área. Então compartilha com o teu amigo, mesmo que ele não seja de tecnologia, e fala assim, ó, olha o que esses dois malucos aqui estão comentando, porque tenho certeza absoluta que vai ajudar vocês, tá bom? E Eric, eu acho que se esse vídeo tiver um engajamento legal, legal mesmo, eu acho que a gente poderia fazer um outro episódio específico só de contratação no Canadá. E se o Canadá contrata júnior, se o Canadá tem espaço para quem nunca trabalhou com tecnologia no Brasil, enfim, não vamos dar spoiler aqui, porque senão o pessoal vai ficar alvoroçado e vamos deixar todo mundo alvoroçado, que dependendo da reação aqui a gente traz esse episódio. Posso até dar uma puxar um assunto aí um pouquinho, porque eu, assim, tem até pessoas aqui em outros continentes também, tá? Não é só a parte da North America, né? Tem outros lugares também, hein? Fica aí, curte o episódio que a gente vai trazer aqui mais pra frente. Mas vamos ver, né? Se o pessoal gostar, Exatamente. Não adianta só também curtir e comentar, não. Tem que seguir nas outras redes sociais aqui para ajudar a gente, pessoal. Deixando claro aqui, igual um canal de tecnologia aqui de ensino fala, pessoal, é de graça, você não está pagando nada. A forma de você retribuir para a gente é o quê? Deixando teu like. Então já não esquece, tá? Eric, esse episódio eu acho que ele foi fenomenal. Acho que ele vai ajudar muitas pessoas. Eu tenho certeza absoluta que não importa se o profissional ele é de tecnologia ou não, ele vai tirar proveito de algo do que a gente falou aqui. Nós não somos donos da verdade, pessoal, mas aqui é um compartilhamento de experiência do que a gente viveu, do que a gente viu e presenciou no mercado. E a gente sabe que a cada ano que passa o mercado vai se tornando muito mais voraz. Principalmente, eu falo principalmente porque eu vivo aqui, né, principalmente aqui no Brasil, o quanto que é mais dificultoso a porta de entrada em qualquer área aqui. Enfim, então, pequenas dicas que sejam para enriquecer, para te enriquecer, eu acho que vale você absorver, vale você executar, vale você treinar. E eu tenho certeza absoluta que se um dia você arrumar algum emprego e você usar algumas dicas que o Eric passou, que até mesmo eu passei, você pode lembrar desse episódio e você vai sorrir. E é isso que é o nosso maior objetivo. Não só trazer informação, mas trazer também algo para o teu coração, te dar alegria. É isso aí, galera. Fiquem todos com Deus e tchau! tchau, fica com Deus.